A partir do dia 17 de julho, as casas lotéricas não vão mais aceitar o pagamento das faturas de energia elétrica. Já houve uma audiência pública na Assembleia Legislativa, mas não se chegou a um consenso. O que está acontecendo é que a Caixa Econômica e a SEMAR estão rompendo um contrato. E para falar sobre esse assunto, eu converso aqui com o gerente jurídico da SEMAR, Davi Leal. Boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Maranhão Acontece. Boa noite, Bianca. Boa noite a todos os telespectadores. Bom, como é esse convênio e por que esse convênio não vai continuar? Bom, a SEMAR ela assinou um contrato com a Caixa, né? Assim como todas as outras distribuidoras do país, para que os nossos consumidores eles possam fazer a arrecadação, o pagamento de suas contas através de toda a rede credenciada da Caixa, ou seja, agências bancárias, internet bank e casas lotéricas, tá? Então, esse contrato permite essa arrecadação por todos esses meios. Bom, e por que esse contrato ele vai ser rompido? Bom, esse contrato ele está vigente há muitos anos, né? O atual instrumento ele tem 5 anos de vigência e essa vigência ela se encerra em dezembro deste ano. Todavia, no final do ano passado, em decorrência aí de uma diretriz nacional da Caixa, né, foi orientado que a Caixa notificasse todas as distribuidoras do país para que houvesse um aumento dessa tarifa que é cobrada pela arrecadação das contas, né, dentre os meios de arrecadação. Então isso é em todo o país, não é exclusivo do Maranhão? Não, e inclusive em outros estados já houve a rescisão desse contrato entre a Caixa Econômica e as distribuidoras, tá? Todavia, aqui no estado do Maranhão, a SEMAR ela tem todo o interesse em manter esse contrato, né? E por isso nós estamos, inclusive, tratando dessa questão judicialmente. Por quê? Porque nós temos aqui no estado do Maranhão, volto a colocar, um contrato vigente e um contrato cujas obrigações da SEMAR foram devidamente respeitadas durante toda a sua vigência, tá? Então, a Caixa, no final do ano passado, ela vem tentando, assim como ela vem fazendo com outras distribuidoras, obter um reajuste da tarifa cobrada, né, em percentuais acima de 30%. Bom, mas existe a possibilidade desse reajuste sobrar pro consumidor? Bom, a SEMAR ela é uma distribuidora, né? Então ela detém uma concessão federal. Para isso, ela tem uma tarifa que é aprovada pelo governo através da agência, né? E todas as componentes de custos elas são consideradas, tá certo? Então, sendo isso uma componente de custo não prevista, né? Mesmo porque há um contrato vigente cuja previsão de reajuste considerava índices inflacionários, né? Isso é possível sim que, caso esse reajuste, que a nosso ver ele é desarrazoado e sem justificação, né? Ele pode sim futuramente, caso a agência reguladora, no caso a ANEEL, considere isso como um custo de componente tarifário, eventualmente ele pode vir a ser repassado para o nosso consumidor. Bom, eu quero saber como é que a SEMAR vai se posicionar diante desse reajuste, se há uma tentativa de se manter esse convênio, a SEMAR vai apresentar alguma contrapartida aí de redução desse percentual? Bom, desde dezembro do ano passado, a SEMAR vem tentando de todas as formas renovar esse contrato, ou melhor, fazer com que o seu prazo seja observado, que o contrato seja cumprido. Não é interesse da SEMAR em absoluto que esse contrato seja rescindido, né? E ela vem tentando negociar aí um reajuste que seja justificável. Porque apesar das notificações por parte da SEMAR, né, a Caixa não apresentou até hoje nenhuma planilha de custos que comprove algum componente de custos da Caixa Econômica que não estava previsto dentro do contrato. Mesmo porque esse contrato ele tem 5 anos de vigência, em todos os anos a SEMAR repassou, por exemplo, a inflação acumulada do período, né? Então, desde dezembro, a SEMAR vem tratando com a Caixa sobre isso, flexibilizando ao máximo aquilo que é possível, né? Todavia, a Caixa ela vem realmente tendo uma postura bastante firme no sentido de impor um reajuste superior a 30%. Né? E aí a gente, desde então, vem colocando, né, toda essa importância dessa rede de arrecadação em todo o estado, né, e os prejuízos que podem ser ocasionados para a SEMAR, né? Mas a SEMAR vem sim flexibilizando isso,
Só que por parte da Caixa, né, não houve realmente a possibilidade de se transacionar num valor tarifário, de reajuste tarifário que seja pertinente. Isso porque, segundo eles, há uma diretriz nacional no sentido de reajustar essas tarifas em todo o país. Bom, como é que fica a situação do consumidor, principalmente em alguns municípios em que ele só apresenta como alternativa de pagamento dessa tarifa de energia elétrica uma casa lotérica, por exemplo? Como é que vai ficar a situação desse consumidor? Bom, a CEMAR, obviamente, ela tem consciência do seu papel e da importância do produto que coloca, né? E também da importância que tem esse tipo de arrecadação, esse tipo de meio de arrecadação para o nosso consumidor. Então, a CEMAR, ela tem sim planos contingenciais para isso, mas a CEMAR, ela continua negociando, né, aí pela via administrativa e judicial, tá? Então, a CEMAR hoje ela foi obrigada, diante da resolução, da resilição, melhor dizendo, unilateral desse contrato por parte da Caixa, a CEMAR foi obrigada a ajuizar uma ação que tramita hoje na Justiça Federal, né, que garante, através de decisão liminar, que esse contrato seja mantido, né, pelo menos até o dia 13 desse mês, até a próxima sexta-feira. Apesar disso, a CEMAR vem trabalhando para garantir, para ofertar para o nosso consumidor, né, outros meios de arrecadação, né, como, por exemplo, agências dos Correios, né, internet banking, pagamento através de cartões de crédito, do Bolsa Família, por exemplo, né? Então a CEMAR ela vem se mobilizando para um pior cenário possível. Mas apesar de certa forma reduzindo aí a possibilidade para o consumidor, né? Isso, por isso que a CEMAR... Os Correios geralmente estão lotados, até mais que as lotéricas. Então, por isso que eu concordo e é por isso que a CEMAR, apesar de ter recebido uma notificação de rescisão unilateral por parte da Caixa, né, volto a dizer, o contrato estaria vigente até dezembro desse ano. Então, apesar dessa postura da Caixa de ter rescindido esse contrato unilateralmente, a CEMAR ela vem tentando, de todas as formas, manter essa forma de arrecadação, tá? Então, nós estamos confiantes que vai haver uma resposta positiva por parte da Caixa, né? E se não houver, por parte da Justiça Federal, né, que vem conduzindo esse processo, que recebeu essa demanda e que a gente confia fortemente que ou numa solução amigável ou mesmo numa solução via decisão judicial. Bom, eu agradeço a sua presença aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigada, boa noite.